Ele passou 3 anos longe, 3 anos servindo o país, mandando dinheiro todo mês, escrevendo cartas e sonhando com um único momento, o dia de voltar para abraçar a avó que havia sido mãe, pai e lar. Rafael chegou na cidade natal com o coração cheio. Foi direto para a casa onde havia crescido, e uma família desconhecida abriu a porta. A casa havia sido vendida, a avó havia sumido, e ninguém parecia querer explicar o que tinha acontecido. O que Rafael descobriu nos dias seguintes foi uma traição que ele nunca esperaria encontrar tão perto de casa, mas também encontrou algo que nenhuma traição é capaz de destruir. Fica comigo até o final e se surpreenda com o término desta história emocionante. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo. Vamos embarcar agora em mais uma história de corações corajosos. Fica comigo até o fim. Rafael havia imaginado aquele momento centenas de vezes, nos intervalos entre um treinamento e outro, nas madrugadas frias do quartel quando o sono não vinha, nas cartas que escrevia toda semana com a letra apertada de quem tem muito para dizer e pouco papel disponível. Imaginava a rua, o cheiro de terra molhada depois da chuva, o portão verde da casa que Dona Benedita pintava todo ano antes do Natal. E a avó, sempre a avó, aparecendo na porta antes mesmo que ele batesse, como se soubesse que ele estava chegando. A realidade começou diferente logo no ônibus. A cidade parecia a mesma de fora, as mesmas ruas, as mesmas casas baixas, o mesmo céu aberto do interior. Mas havia algo que Rafael não conseguia nomear, uma sensação pequena e incômoda que ele tentou atribuir ao cansaço da viagem. Desceu na rodoviária com a mochila militar nas costas e começou a andar. Conhecia cada esquina daquele caminho de cor. Havia feito esse trajeto a pé centenas de vezes desde criança, da escola para casa, do mercado para casa, de todo lugar para casa. A casa de Dona Benedita era o centro de tudo. Sempre foi. Virou na rua de sempre. Reconheceu as árvores. Reconheceu a calçada quebrada no meio do quarteirão que nunca havia sido consertada. Reconheceu a casa do seu Geraldo, o vizinho de frente, com o mesmo carro enferrujado parado na garagem há anos. E então viu a casa da avó. Parou. O portão não era mais verde, era marrom. As grades haviam sido trocadas, mais modernas, mais altas. A fachada havia sido repintada de branco e havia uma plaquinha de número diferente na parede. Rafael ficou de pé na calçada por alguns segundos olhando. Talvez a avó tivesse resolvido reformar. Talvez houvesse uma explicação simples que ele ia entender assim que a porta abrisse e ela aparecesse com aquele sorriso que ele havia guardado na memória como um tesouro. Caminhou até o portão. Bateu. Passos dentro da casa. A porta se abriu. Uma mulher de uns 40 anos, branca, cabelo preso, avental na cintura, olhou para ele com uma expressão de quem não estava esperando visita. "Boa tarde", Rafael disse, tentando manter a voz normal. "Eu estou procurando Dona Benedita. Ela mora aqui." A mulher franziu a testa. "Aqui não. A gente comprou essa casa há quase um ano. Não conheço nenhuma Benedita." Rafael sentiu algo se mover dentro do peito. Não era dor ainda. Era aquele momento anterior à dor, quando o cérebro ainda está tentando encontrar uma explicação que faça sentido. "Tem certeza? Benedita Souza, senhora de idade, mora aqui há mais de 30 anos. "Tem certeza, sim", a mulher disse, com gentileza, mas com firmeza. "Compramos de um homem. Não sei nada de nenhuma senhora." A porta fechou com suavidade. Rafael ficou parado no portão. Virou devagar para a rua. Olhou para as casas ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Atravessou a rua e bateu na porta do seu Geraldo. O vizinho abriu. Quando viu Rafael, algo passou pelo rosto dele. Um lampejo rápido que Rafael não conseguiu identificar. Surpresa? Desconforto? "Rafael, você voltou." "Seu Geraldo, onde está minha avó?" O homem abriu a boca, fechou, olhou para o lado. "Entra", ele disse por fim baixinho. Rafael entrou. Ficou de pé na sala pequena, a mochila ainda nas costas. O coração batendo mais forte do que havia batido em qualquer treinamento do exército. Seu Geraldo ficou de pé perto da janela, de costas por um momento. Quando virou, havia uma expressão no rosto dele que Rafael conhecia. A expressão de quem vai dizer algo difícil e ainda não sabe por onde começar. "Seu Geraldo", Rafael disse com a voz mais firme que conseguiu. "Me fala o que aconteceu." Seu Geraldo falou devagar,
como quem está escolhendo cada palavra com cuidado. Não para esconder, mas porque a história dói, e ele ainda não havia encontrado o jeito certo de contá-la para alguém que amava a pessoa no centro dela. Começou pelo começo. Dona Benedita havia adoecido cerca de 4 meses depois que Rafael partiu. Nada grave no início. Uma fraqueza, uma tontura, cansaço que não passava. Ela foi ao posto de saúde, tomou os remédios que mandaram, tentou seguir em frente do jeito que sempre havia feito com tudo na vida, mas foi piorando. Ela não queria te preocupar, seu Geraldo disse, olhando para as mãos. Toda vez que eu perguntava se ia avisar você, ela dizia que não, que você estava servindo o país e não precisava de peso nas costas. Rafael fechou os olhos por um segundo. Era exatamente o que Dona Benedita faria. Exatamente. Foi quando tio Armando apareceu. Segundo seu Geraldo, Armando havia chegado na casa alguns meses depois do início da doença, com conversa mansa, com oferta de ajuda, com aquele jeito de quem está fazendo um favor. Dona Benedita, fragilizada e sozinha, havia aceitado. Afinal, era família. Ele assumiu tudo. Seu Geraldo continuou. As contas, os documentos, as idas ao médico. A gente via ele chegando e saindo, mas Benedita parecia confiar. A gente não quis se meter. Rafael olhou para ele. E a casa? Seu Geraldo desviou o olhar para a janela. Uns 6 meses atrás apareceu uma família nova. A gente ficou sabendo que tinha sido vendida. Armando disse que era para pagar o tratamento dela, que ela ia ficar num lugar bom, bem cuidada. Pausa. A gente acreditou, Rafael. Juro que acreditou. Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou, agradeceu e saiu. Caminhou pela rua sem direção certa. Precisava de ar, precisava de movimento. Quando ficava parado, a raiva encontrava espaço para crescer rápido demais. Bateu em mais 3 portas naquela tarde. Dona Conceição, que morava no final da rua, havia visto Dona Benedita ser levada num carro por Armando numa manhã de terça-feira. A avó estava com uma bolsa pequena de roupa e virou para trás uma vez antes de entrar no carro. Dona Conceição havia acenado da janela. Dona Benedita havia acenado de volta. Isso havia sido há 4 meses. Ninguém havia visto a avó desde então. Rafael parou na calçada e pegou o celular. Abriu as transferências bancárias dos últimos 3 anos. Cada mês, sem falhar, ele havia mandado uma parte do salário para uma conta que Armando havia dito ser da avó. Valores pequenos, mas consistentes. O suficiente para ajudar com comida, remédio, conta de luz. Olhou para os números na tela. 3 anos de transferências. Some totalizou um valor que ele nunca havia parado para calcular todo junto. E segundo tudo que havia ouvido naquela tarde, nada disso havia chegado para Dona Benedita. Rafael colocou o celular no bolso. Respirou fundo, aquela respiração de treinamento, a que aprendera a usar quando a situação ficava mais pesada do que os ombros queriam carregar. Tinha 2 coisas para fazer agora. A primeira era encontrar a avó. A segunda era encontrar Armando. E ele já sabia com qual das 2 ia começar. O abrigo ficava a 40 minutos de ônibus. Rafael pegou o primeiro que passou, ainda de uniforme, a mochila entre os pés, o olhar fixo na janela, sem ver nada do que passava lá fora. Havia conseguido o endereço com a assistente social do posto de saúde da cidade. Uma mulher jovem que, ao ouvir a história, havia procurado nos registros sem fazer perguntas desnecessárias. O nome de Dona Benedita estava lá, internada há 2 anos e meio, entrada viabilizada por um familiar, Armando Santos. Rafael havia guardado o papel no bolso e saído sem conseguir dizer obrigado direito. O ônibus parou numa cidade pequena, parecida com a sua. Rafael desceu e seguiu o endereço no celular. Ruas tranquilas, casas baixas, até chegar num sobrado simples, com uma placa discreta na fachada. Jardim cuidado na frente. Portão aberto. Entrou. A recepcionista olhou para ele com aquela expressão de visitante inesperado. Boa tarde. Estou procurando Benedita Souza. Sou o neto. A mulher digitou algo no computador. Olhou para a tela. Depois olhou para Rafael com uma expressão mais suave. Ela está no jardim interno. Pode ir. Rafael seguiu o corredor. Paredes claras, cheiro de limpeza, som baixo de uma televisão em algum quarto. O lugar era simples, mas digno. O jardim interno era pequeno. Algumas cadeiras, vasos de plantas, uma mangueira velha que fazia sombra generosa. Ela estava lá, sentada numa cadeira perto da janela, de costas para a porta, cabelos brancos.
blusa floral, os ombros mais curvados do que ele lembrava. Rafael parou. 2 anos e meio. Ela havia ficado ali, naquele jardim pequeno, por 2 anos e meio, sem visita, sem notícia, sem saber direito o que havia acontecido com o neto que estava longe ou por que ninguém vinha buscá-la. Ele não conseguia se mover. Então ela se mexeu, virou a cabeça devagar e viu o neto. Dona Benedita ficou imóvel. Os olhos encheram devagar. Abriu a boca, mas não saiu nada. Rafael caminhou até ela e caiu de joelhos no chão do jardim antes mesmo de chegar perto. Abraçou a avó com os braços inteiros. Aquele abraço de quem está tentando recuperar tudo que o tempo levou de uma vez só. Dona Benedita colocou as mãos pequenas nas costas dele e chorou. Aquele choro quieto e fundo de quem esperou muito tempo por aquele momento e já havia quase parado de acreditar que ele ia chegar. "Por que a senhora não me contou?" Rafael disse, com a voz partida. Ela afastou levemente o rosto e olhou para ele. "Você estava servindo, meu filho. Não era para você carregar isso também." Rafael ficou olhando para o rosto da avó. Cada ruga nova, cada fio branco que não estava lá quando ele foi embora. 2 anos e meio de vida que ele não havia visto. Antes de sair, parou na recepção. "Preciso saber sobre os pagamentos feitos pelo familiar que a trouxe." A recepcionista franziu a testa. "Pagamentos? Senhor, esse é um abrigo público municipal. Não existe nenhum custo para os residentes. Nunca recebemos nenhum valor de familiar. O senhor é a primeira visita que ela recebe desde que chegou." Rafael apoiou as 2 mãos no balcão. 2 anos e meio sem uma visita. Armando havia fingido pagar por um lugar que não cobrava nada. Havia pegado o dinheiro da venda da casa, havia pegado cada transferência que Rafael fez por 3 anos e havia sumido com tudo, enquanto Dona Benedita ficava sozinha num jardim esperando. Rafael saiu com o sol descendo no horizonte e uma clareza fria e absoluta sobre o que precisava acontecer. Pegou o celular, discou um número. "Capitão Rodrigues", disse quando a voz familiar atendeu. "Preciso de ajuda." O capitão Rodrigues chegou no dia seguinte. Não havia hesitado quando Rafael ligou. Ouviu tudo em silêncio, fez 2 perguntas objetivas e disse: "Estarei aí amanhã cedo." Era assim que o capitão funcionava, sem rodeio, sem promessa vazia, sem aquele tipo de conversa que ocupa espaço, mas não resolve nada. Chegou de carro de civil com 2 colegas, um deles policial civil da cidade vizinha, outro um advogado que o capitão descreveu apenas como alguém que resolve as coisas do jeito certo. Sentaram na mesa pequena do quarto de pensão que Rafael havia alugado por diária. Rafael colocou tudo que tinha no centro da mesa: os extratos das transferências dos 3 anos, o papel da assistente social com o registro de entrada de Dona Benedita no abrigo, o documento que provava que o lugar era público e gratuito, e um caderno onde havia anotado cada nome, cada data e cada detalhe que havia coletado nos 2 dias anteriores. O capitão olhou para tudo com calma. "Você fez um bom trabalho de inteligência", ele disse. "Aprendi com o senhor", Rafael respondeu. O advogado separou os documentos em pilhas. Foi fazendo perguntas enquanto organizava. Datas, valores, nomes. Rafael respondia tudo o que sabia. O policial civil anotava. A base do caso estava ali. A venda da casa havia sido feita com uma procuração, documento que Armando havia obtido de Dona Benedita quando ela estava doente e fragilizada, provavelmente sem entender completamente o que estava assinando. O valor da venda nunca havia sido repassado para a avó. As transferências de Rafael haviam ido para uma conta no nome de Armando, não da avó, como ele havia sido levado a acreditar. E o abrigo, comprovadamente público, jamais havia recebido 1 centavo. "É estelionato, abuso de confiança e apropriação indébita", o advogado disse sem levantar os olhos dos papéis. "Com as provas que você tem, mais os testemunhos dos vizinhos, é um caso sólido." "Quanto tempo?" Rafael perguntou. "Para prender? Dias. Para a indenização? Algumas semanas no máximo com esse volume de evidências." Rafael assentiu. Armando foi localizado 2 dias depois, numa cidade a 100 quilômetros, numa casa alugada que ele havia se mudado alguns meses antes. Quando a polícia bateu na porta com o mandado, ele abriu com aquele sorriso de sempre. Aquele sorriso de quem ainda acha que vai conseguir explicar. O sorriso durou pouco. O policial civil leu os direitos. O advogado apresentou as evidências. E Armando, ao ver que não havia brecha nenhuma, tentou o único movimento que lhe restava:
Disse que havia um mal-entendido, que poderia devolver tudo, que a família não precisava chegar a isso. Rafael estava do lado de fora quando disseram isso a ele. Entrou. Ficou de pé na frente do tio por um momento. Olhou para aquele homem que havia entrado na vida da avó como ajuda e havia saído como destruição, que havia deixado uma senhora idosa sozinha num abrigo por 2 anos e meio, enquanto embolsava cada centavo que deveria ter chegado até ela. Não gritou, não avançou. Apenas disse com aquela voz baixa e firme que o exército havia aprimorado: não é decisão minha perdoar, é decisão da justiça punir. Armando foi levado. O processo correu rápido. As provas eram sólidas. Os testemunhos dos vizinhos foram colhidos em cartório e o registro do abrigo fechou qualquer possibilidade de defesa. O juiz determinou a devolução integral do valor da venda da casa, mais uma indenização por danos morais. Pelos 2 anos e meio que Dona Benedita havia passado sozinha sem assistência familiar, por culpa direta do réu. Rafael estava sentado num banco do corredor do fórum quando o advogado saiu e disse que havia terminado. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois ligou para o abrigo. Dona Benedita, ele disse quando a atendente foi buscar a avó. Pode fazer as malas. Estou indo te buscar. Rafael chegou no abrigo numa manhã de terça-feira. Tinha um carro alugado, uma muda de roupa nova para a avó que havia comprado na véspera e um apartamento simples esperando a 2 quilômetros dali. 2 quartos, cozinha pequena, uma janela que pegava sol da manhã. Havia escolhido esse detalhe de propósito. Dona Benedita sempre havia gostado de sol pela manhã. A recepcionista sorriu quando o viu entrar. Ela já está pronta, disse. Ficou arrumada desde cedo. Rafael caminhou até o jardim. Dona Benedita estava sentada na mesma cadeira de sempre, mas diferente. Tinha uma bolsinha no colo, a blusa mais arrumada, os cabelos brancos penteados com cuidado. Quando ouviu os passos do neto, virou com aquele sorriso que ele havia guardado na memória por 3 anos, só que maior agora, mais aliviado. Ele se abaixou na frente dela e pegou as mãos pequenas da avó entre as suas. Vamos para casa, avó. Ela não respondeu com palavras. Apenas se levantou devagar, pegou a bolsinha e colocou a mão no braço do neto. E saíram juntos. Os primeiros dias no apartamento foram simples e cheios ao mesmo tempo. Rafael aprendia a rotina da avó, os remédios, os horários, as preferências que o tempo havia mudado e as que haviam ficado exatamente iguais. Dona Benedita ainda gostava de café forte de manhã, ainda dormia cedo, ainda rezava antes de dormir com a mesma oração de sempre. Algumas noites, Rafael ficava sentado na sala depois que ela dormia, olhando para o apartamento silencioso, pensando. Pensava nos outros idosos que havia visto no abrigo público, rostos esperando visita que não vinha, olhos voltados para a porta toda vez que alguém entrava. Dona Benedita havia sido um deles por 2 anos e meio. Mas quantos outros estavam assim agora? Quantas famílias não sabiam? Quantas sabiam e não podiam fazer diferente? A ideia não chegou de uma vez. Foi chegando aos pedaços como as melhores ideias chegam. Com o dinheiro recuperado, o valor da casa mais a indenização, Rafael tinha uma base. Não era fortuna, mas era suficiente para começar algo real se fosse usado com cuidado. O capitão Rodrigues o colocou em contato com uma assistente social que conhecia o setor. O advogado orientou sobre registro e funcionamento legal. E Rafael, que havia aprendido no exército que toda missão começa com planejamento, planejou. 4 meses depois, o abrigo Benedita abriu as portas. Era uma casa alugada, ampla, num bairro tranquilo. 6 quartos, área de convivência, jardim nos fundos. Equipe pequena, mas cuidadosa. 2 cuidadoras, uma enfermeira de plantão e Rafael, que estava presente todos os dias. Dona Benedita tinha uma cadeira especial na varanda que dava para o jardim. Era de lá que ela recebia os novos moradores, com um sorriso e uma xícara de café, como se estivesse recebendo visita em casa. A história chegou aos jornais locais primeiro, depois às redes sociais. Alguém havia filmado Dona Benedita recebendo uma senhora idosa na varanda, as 2 de mãos dadas, e o vídeo havia corrido. A legenda dizia apenas: o neto que voltou do exército descobriu o que fizeram com a avó e transformou a dor em missão. O telefone do abrigo não parou mais. Pessoas ligando para perguntar sobre vagas. Famílias que haviam visto o vídeo e queriam saber mais.
E uma frase que Rafael ouviu tantas vezes nas semanas seguintes que perdeu a conta, dita de formas diferentes, mas sempre com o mesmo significado. Se ele fez isso pela avó, vai cuidar bem do meu também. Numa tarde de sábado, Rafael estava sentado na varanda ao lado de Dona Benedita quando ela olhou para o jardim cheio. Idosos conversando, cuidadora servindo lanche, um senhor tocando violão numa cadeira de rodas no canto, e disse baixinho: "Sua mãe estaria orgulhosa, meu filho." Rafael olhou para ela. Pensou em Lourdes, na mãe que havia ido cedo demais, no pai que nunca havia ficado, na avó que havia sido tudo: mãe, pai, lar, raiz. Colocou a mão sobre a mão pequena e branca de Dona Benedita. "A senhora também, vó," ele disse. "A senhora também." O jardim seguia cheio de gente, e pela primeira vez em muito tempo, nenhum daqueles rostos estava esperando uma visita que não vinha. Rafael não voltou para se vingar. Voltou para estar presente. E quando esteve presente, transformou a dor mais funda na missão mais bonita. E é exatamente esse tipo de pessoa que muda o mundo. Não com barulho, mas com presença. Se essa história tocou você de alguma forma, curta e compartilhe com alguém especial. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo histórias de superação e esperança. E se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, na descrição você encontra a opção de doação via Pix. Qualquer valor contribui para que o canal continue crescendo e entregando conteúdo de valor. Corações corajosos, onde a dor encontra a coragem e a coragem encontra o amor.